Mateus capítulo 13, você que tem aí a sua Bíblia, a partir do versículo 24. Quem encontrou, diga amém. Muito bem. Hoje, irmãos, Páscoa, domingo de Páscoa, talvez um domingo como esse, né? Mas marcou a história por se tratar do dia mais especial de todos, o dia em que Jesus ressuscitou, o dia em que Jesus venceu a morte, o dia que Jesus nos deu uma chance de vivermos uma nova vida, uma vida especial, não só na terra, mas também uma vida eterna. E essa parábola que eu vou ler com você foi ensinada por Jesus. O título: a parábola do joio. Versículo 24: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os seus servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Mas o dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. E aí, irmãos, quando Jesus propôs essa parábola, depois que terminou as ministrações de Jesus, ele foi embora com os discípulos. E quando ele estava somente com os discípulos perguntaram para Jesus: o que o senhor quis dizer, Jesus, quando o senhor falou sobre a parábola do joio e do trigo? E aqui no versículo 36 em diante, Jesus explica para os discípulos, agora só para os discípulos, o que ele quis dizer. Versículo 36: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique para nós a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim
como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino os que servem de pedra de tropeço e praticam o mal, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Amém, gente? Então, quando você e eu ouvimos a parábola do joio e do trigo, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas, principalmente num domingo de Páscoa como hoje. Quando Jesus fala que há uma diferença entre joio e trigo, de fato há. E quando Deus planta o trigo, está escrito que vem ali o diabo e planta no meio do trigo também o joio. E aí os dois começam a crescer juntos e são muito parecidos. No entanto, o joio para nada serve, senão para ser lançado no fogo. E alguém diria assim: então por que já não arranca de imediato? Por que esperar até o dia da colheita? O próprio Jesus disse: para que ao arrancar o joio, não seja também tirado junto com ele o trigo. A raiz do joio, ela é muito fina, e ela se apega à raiz do trigo, de maneira que é impossível tirar o joio sem machucar o trigo. Então Deus deixa crescer os dois juntos. Essa é uma das primeiras respostas que Deus quer trazer para você hoje. Muitas pessoas estão nas igrejas feridas e machucadas, porque dizem: eu vi isso, eu vi aquilo, eu presenciei isso, eu participei daquilo. E eu vou dizer aqui para você, hoje, já há quase 20 anos na igreja, eu tenho mais tempo na igreja do que o tempo que eu vivi no mundo. E eu vou dizer para você, eu também vi muitas coisas na igreja. Eu também vi coisas na igreja. Quando eu digo na igreja, não estou falando na igreja 1, na igreja 2 ou na igreja em geral. Mas por que essas coisas existem? Porque dentro da igreja estão seres humanos. A igreja ainda é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Por isso a igreja existe, para receber os que estão doentes. Há aqueles que chegam doentes e querem ser curados, e também há aqueles que chegam doentes e não aceitam ser tratados. Mas ainda assim, quando começa a crescer joio junto com o trigo, Deus, Ele toma muito cuidado, porque muitas vezes, ao tentar tirar à força um joio, sai um feixe todo de trigos junto. Então eu vou dizer aqui, Gustavo, Deus ainda tolera o joio por causa do trigo. Isso não quer dizer que lá no final dos tempos, como está escrito aqui, no dia da grande colheita, Deus não vai separar o joio do trigo e dar a cada um o seu destino final. Amém, gente? Essa é uma resposta que você precisa ter e deixar de se afetar, de se influenciar porque A ou B fez algo ou deixou de fazer. Seja você a diferença aqui na terra. Amém, gente? Detalhe:
Como saber o que é joio e o que é trigo? Você sabe que o joio, ele tem a semente dele, o fruto dele, é 1/3 do peso do fruto do trigo. Portanto, quando os dois crescem, o trigo, ele fica pesado e por isso ele se curva. O joio, ele permanece ereto. Isso tem um significado espiritual. Quem é trigo não tem dificuldade em se curvar diante da palavra de Deus. Quem é trigo não tem dificuldade em se render ao senhorio de Cristo. Quem é joio é orgulhoso, é o dono da razão, nariz em pé, dono da verdade. Nada dobra, ninguém dobra o joio. O trigo ninguém precisa dobrar, ele já se curva. No dia da colheita, o trigo vai para o celeiro, que é o reino de Deus. Mas o joio, que viveu sempre de nariz em pé, o joio vai para o fogo, que é o inferno. Amém, gente? Outra coisa, o joio, a semente dele, ela é um veneno, não mortal, não chega a matar a pessoa, mas ela é um veneno. O trigo é um alimento. Quem é trigo serve para alimentar a vida e a fé das outras pessoas. Quem é joio só serve para envenenar a vida e a fé das outras pessoas. Detalhe, o veneno do joio é um veneno vertiginoso. Tordoação, dor de cabeça, ânsia de vômitos e, em casos extremos, dependendo do organismo da pessoa, febre a ponto da pessoa ficar acamada. Em outras palavras, quando uma pessoa é joio, ela chega perto de alguém para colocar dúvida, para disseminar o veneno. Sabe o que é o joio? É aquela pessoa que chega do seu lado, que é trigo, e diz assim: mas não é bem assim do jeito que o pastor está ensinando. Começa a envenenar a fé. Mas você não precisa fazer desse jeito também. Não é bem assim. Lembre-se que o diabo fez isso com Adão e Eva. Quando ele chega para Eva e ele diz assim: Eva, Deus só disse isso porque ele tem medo que você e o Adão sejam como ele. O diabo é mestre em enganar. E quem é joio é plantado pelo diabo. A questão é, e aqui vem o foco do que eu quero dizer para você, é que sempre que nós falamos entre joio e trigo, quando você ouve essa palavra, você automaticamente se coloca no lugar de trigo. Você nunca é o joio da história. Mas eu quero aqui que você seja sincero consigo mesmo, consigo mesma. Você tem sido trigo ou você tem sido joio? Os frutos falam por si. Se você tem alimentado a fé das outras pessoas, você tem característica de trigo. Mas se você tem minado a fé das pessoas, você tem características de joio. Se você tem trazido vida para as pessoas, você tem perfil de trigo. Mas se você tem trazido morte, você tem perfil de joio. O que flui de dentro de você diz o que você é, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Não é assim? Agora, pastor, o senhor está falando que eu sou um joio e que eu vou ser jogado no inferno? Se você morrer desse jeito, sim. Se morrer joio, vai ser lançado no inferno. O bacana é que, se por acaso você for joio, ainda dá tempo de morrer para o mundo e nascer para Deus.
Ainda dá tempo de morrer joio hoje e nascer trigo hoje, antes que chegue o fim dos tempos. Porque se chegar o fim dos tempos e você se achar na condição de joio, aí não tem mais jeito. Aí os feixes de joio são separados dos feixes de trigo e cada um vai para o seu destino final. Amém, gente? Pastor, mas essa conversa de joio, de trigo, isso aí, eu vivo a minha vida como eu quero. Repito, o trigo se curva diante da vontade de Deus. O joio vive a vida como quer. No final, o joio é lançado no fogo, que é o inferno, e o trigo é levado ao celeiro, que é o céu. Por isso, cada um de nós temos uma escolha a fazer: viver a vontade de Deus para nós, e então ser chamados trigo por Ele, ou viver do nosso jeito. Desculpe aqui a maneira que eu vou dizer, a lá vão ter, meio barro, meio tijolo, empurrando a vida com a barriga, dizendo assim: um dia eu vou me agarrar com Deus. E talvez esse dia não chegue para muitos, mas se eu e você morrermos para nós mesmos, para nascer para Deus, aí sim seremos trigo. E detalhe, Jesus, quando ele fala do trigo, ele diz assim: eu sou um grão de trigo. E ele diz: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele cairá na terra e então dará muito fruto. Jesus falava sobre a sua crucificação quando ele dizia que o grão de trigo precisava morrer. Então, na realidade, o trigo de que Jesus fala aqui são aqueles que são gerados para Ele por causa de seu sacrifício na cruz. Jesus é o primeiro grão de trigo que morreu, e por causa disso muitos outros nasceram. Mas no meio do trigo veio o diabo plantar o joio. Eu posso ter chegado joio na igreja, como de fato cheguei, mas eu morri joio para nascer trigo. E assim deve ser comigo e com você. Mas é uma escolha. É por isso que Jesus ressuscitou. Ele disse: o grão de trigo morre para que muitos outros possam nascer. E Ele próprio ressuscitou. Jesus, quando andou na terra, Ele andou como homem, primeira vinda. Mas agora, na segunda vinda, Ele vem como Deus. Na primeira vinda de Cristo, Ele entra em Jerusalém montado numa jumenta. Mas na segunda vinda, Ele vem montado num cavalo branco. Na primeira vinda, Ele foi julgado pelos homens e condenado. Na segunda vinda, Ele vem como justo juiz para julgar a humanidade. Na primeira vinda, Jesus foi coroado com uma coroa de espinho. Mas agora, na segunda vinda, Ele vem coroado com coroa de glória. Na primeira vinda, Ele foi chamado Filho do Homem. Mas agora Ele vem como Deus vivo. Eu não posso estar do lado errado da história quando isso acontecer. Eu não posso estar plantado no campo sem ser trigo. Porque um dia a colheita final vai acontecer. Até lá, pastor, até lá que Deus deseja te abençoar. Deus deseja fazer a sua vida feliz. Deus deseja que você tenha família abençoada. Deus deseja que você tenha filhos abençoados.
Deus deseja que você tenha uma bênção financeira. Deus deseja tudo isso. Deus deseja que a sua casa seja abençoada. Deus deseja que você tenha um bom carro, uma boa casa, um bom salário. Deus deseja que você tenha saúde. Deus deseja que você resplandeça a luz dele aqui na terra. Você não vai ver na Bíblia Deus dizendo que os filhos dele devem ser derrotados e nem envergonhados aqui na terra. Muito pelo contrário, Deus vai mostrar na Bíblia que o próprio Senhor Jesus é coberto com ouro, incenso e mirra logo ao nascer. Mas eu vou dizer aqui para você, mais do que tudo isso, Deus deseja que você seja trigo, para que no dia da colheita você seja levado para o grande celeiro celestial, porque ali sim haverá vida eterna. E aqueles que forem jogados no fogo como joio, Jesus disse, haverá choro e ranger de dentes. Pastor, é difícil vencer essa natureza. É claro que é. Tanto é difícil que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Mas uma vez que Jesus se deu por nós na cruz, há de haver pelo menos em nós o desejo de vencer a natureza humana, o esforço, a vontade. E quando você não consegue vencer algo, o próprio Deus vem em você e te dá força para vencer. Mas quando não há em nós o mínimo desejo, quando não há em nós o esforço, quando nós não nos curvamos diante da vontade dele, aí não tem jeito. Amém, pessoal? Deus deseja que você e eu sejamos trigo da melhor qualidade. Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Como eu disse, o trigo gera vida. Você sabe que o trigo, Gustavo, é o alimento mais conhecido da história. Em todas as culturas do mundo você vê desenho do trigo. Em alguns túmulos no Egito, em algumas pirâmides no Egito, dentro das pirâmides, nos desenhos que estão lá dentro, desenhos de 5.000 anos, você vê feixes de trigo, porque o trigo sempre alimentou a humanidade. Por isso Jesus está falando, o trigo alimenta, já o joio envenena. O joio planta dúvida, planta discórdia, dor e sofrimento. Quem é você é uma escolha minha, mas quando eu escolho ser trigo, pode ter certeza, na terra eu vivo uma vida abençoada e no porvir a vida eterna. Amém, gente?